Eclesiastes, capítulo de número 3, e hoje eu vou ver com você, vou começar a ver aqui com você o versículo de número 13, que é uma dádiva de Deus, presente de Deus, né? O Salomão, ele disse o seguinte, ele chega àquela conclusão que a gente já vem comentando aqui na igreja, né? De que tudo que tem, tudo que fez, tudo que correu atrás, tudo que buscou, mas se não tiver Deus, irmãos, como ele mesmo disse, é correr atrás do vento, né? E uma vez eu ouvi uma expressão de uma pessoa, e eu guardei isso já muitos anos atrás. A pessoa disse, é como você tentar abrir buraco em água, você nunca vai conseguir, certo? Porque você chega a uma conclusão de que tudo o que você faz, se não tem a presença de Deus, não teve serventia, não teve valia, não teve o porquê, não teve razão, não teve direcionamento, enfim, é como ele disse, é correr atrás do vento. Então ele começa a dizer aqui no versículo 13 o seguinte, eu vou ler nessa tradução minha, mas vou te falando os versículos e você vai acompanhando. Eclesiastes 3:13. E descobri também que a própria condição de comer, beber e desfrutar, coisa simples, né, irmãos? Comer, beber e desfrutar daquilo que tem, das recompensas de seu trabalho, é um presente de Deus. Às vezes a pessoa, ela não reconhece isso. Ela tem aquele ego elevado, aquele narigão dela empinada, que ela acha que ela faz, ela resolveu, ela conseguiu, tudo ela. E na verdade, até o ar que você respira, quem está te dando é Deus. Quem acrescenta sobre a nossa vida é Deus. Falei outro dia aqui na igreja, não sei qual é a sua condição material, não sei se você tem bem, se você não tem, certo? Mas se tem, cada moeda que entrou na tua conta, que está lá investido no teu carro, na tua casa, no teu apartamento, no terreno que você tem, na propriedade que você tem, quem te acrescentou foi Deus. Então eu tenho que reconhecer Deus, não é só aconteceu milagrão, mas o que é milagre, milagrinho e milagrão? Eu não entendo, irmãos. Eu acredito que o ser humano, ele dá tamanho, peso, medida, né, para as coisas. Porque o que é milagrão? O cara lá ia morrer esmagado pelo caminhão, o caminhão passou em cima e não morreu. Milagrão. Mas e o outro? O outro tinha uma unha encravada, e era para dar um tétano, uma gangrena, e também não deu. Então, para mim, tudo é milagre. Se cair um fio de cabelo da tua cabeça, você tem que aprender a reconhecer a Deus nas mínimas coisas. É uma palavrinha que está muito em uso nos dias de hoje, mas que ela tem um significado muito profundo, chamada-se gratidão. E são poucos que têm, irmãos. São poucos que sabem reconhecer. A pessoa, ela vem na igreja e ela olha, ela quer aquela bênção, porque isso. Às vezes demora um pouquinho. Existe um tempo, certo? Que eu não vou entrar nesse mérito, mas já falei isso aqui inúmeras vezes na igreja. Ninguém planta hoje de manhã e colhe e vai comer do fruto hoje à noite. Tudo na vida tem um tempo, mas ela quer aquela bênção. Mas digamos que esteja demorando, ela começa a reclamar, ela começa a falar. Ela não para observar e ver, na verdade, aquilo que lá atrás Deus já fez por ela. Não, pastor, mas tem gente que para. Não, se parasse não estaria reclamando. A pessoa que para ver o que Deus já fez por ela lá atrás, lá para trás, entendeu? Ela simplesmente vai continuar no caminho, observando as coisas de Deus, buscando a Deus, porque ela sabe que lá atrás Deus não deixou ela na mão, não vai ser agora que Ele vai deixar. Digam graças a Deus. Aí ele vai lá no capítulo 4, versículo de número 1, que ele diz assim, olha,
fiz nova análise. Para aí, vou ficar aqui na minha tradução. Salomão parou e ele disse: olha, parei para observar novamente, eu estou analisando tudo de novo. Fiz uma nova análise e observei as opressões todas que se cometem debaixo do sol. Ele disse: eu vi todas as opressões. É perturbação, sei lá o quê, correria, não sei o quê, tudo isso aí. Ele disse: eu observei, eu parei para dar uma olhadinha. Qual é a conclusão que ele chega? Ele diz aqui, olha, vi as lágrimas dos oprimidos. A opressão, ela gera aperto, tristeza, angústia, desespero, entendeu? Faz você ficar de cabeça baixa, ombro caído, faz o seu semblante descair. A opressão, ela tira a tua paz, ela rouba aquilo que deveria permanecer no seu coração, que é a presença de Deus, certo? Em nome de quê? Em nome de quê? Hoje em dia, irmãos, hoje, no século que vivemos, qual é o mal do nosso século? Você sabe? Não sabe? Como? Estresse. A ansiedade, esse estresse, essa coisa. Para quê? Porque eu tenho que fazer, eu tenho que ir, eu tenho. Espera aí, eu tenho. Mas se eu pegar todo esse eu tenho e transferir ele para a palavra de Deus, eu vou descobrir que eu tenho que colocar em primeiro lugar, buscar primeiro o reino de... E toda a sua... E aí as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas eu quero ganhar, eu quero fazer. E a pessoa vai indo. Isso gera o quê? Lágrimas dos oprimidos, como diz aqui na minha tradução. Pessoa não consegue, parece que ela está amarrada, aquilo que ela queria não está dando certo, ela entra em depressão, ela fica angustiada, ela fala besteira, ela pensa besteira, e ela age de uma forma totalmente fora da palavra de Deus. Ah, pastor, mas o Salomão está falando, mas ele não deveria. Meu irmão, ele sabe o que ele estava falando aqui. Se eu levar você lá para Reis novamente, para a gente ler aquela passagem, você vai ver que ele amou a filha de Faraó, depois amou mais não sei quantas mulheres, tinha 700 princesas, 300 concubinas, e mulheres aos quais Deus disse o seguinte: olha, não se envolva com esse povo. Não se envolva. Aquilo que é mundanismo, irmãos, quanto menos você tiver envolvido, melhor vai ser para a tua vida. Quanto mais longe você estiver, melhor você estará. Uma pessoa uma vez falou para mim o seguinte: pastor, mas nós vivemos no mundo, vivemos, não tenha dúvida. Só que Deus falou para o Salomão o seguinte, irmãos, ele disse: olha, com esse povo, não tenha um relacionamento. Você vai encontrar gente totalmente perturbada, vizinho seu, do lado do seu prédio ali, do seu apartamento de onde você mora. Colega do trabalho, deve ter uma tonelada lá. Deve estar assim, ó, certo? Na rua, no mercado que você entra, no açougue que você entra, tá, eu converso, eu falo, eu bato papo, eu tenho a oportunidade de pregar, vou pregar, mas eu não posso ter o envolvimento com aquilo que me tira da presença de Deus. Tem gente que se envolve com amizades. Eu já falei aqui na igreja que uma das coisas que destrói uma vida, destrói a vida de um homem, de um jovem, destrói a vida de uma mulher, de uma jovem, destrói um casal, destrói uma família, são amizades. Bom, eu não posso ter amigos. Amigo, na realidade, só tem um, irmãos. Acredite no que eu estou te falando. Jesus. Os outros são
colegas mais chegados, pessoas mais íntimas, mas amigo é só Jesus e não tem outro. Eu te garanto que não tem outro. Não fala mal de você, não te acusa, não aponta o dedo na tua cara, nada disso ele faz. Muito pelo contrário, a hora que você busca ele, mesmo você estando errado, a primeira mão que você encontra é a dele. Amém, Jesus? Mas a pessoa quer se envolver, ela quer se envolver. Bom, mas eu tenho meu círculo de amizades, tá? Então depois você não reclama, certo? Eu posso ter o meu círculo de amizades, eu só não tenho que me envolver com aquilo que é mundanismo, porque vai gerar o quê? Lágrima dos oprimidos. É aquilo que tira você da presença de Deus. É o estresse, é a loucura de querer. Pô, então peraí, já que eu quero tanto, eu vou colocar um querer no meu coração. Eu quero todo dia tirar uma hora e oferecê-la para Deus. Por que você não faz isso? Você vai ver que você vai nadar muito menos e vai chegar muito mais rápido à praia. Pode acreditar no que eu estou te falando. Não, mas eu quero, eu tenho que fazer, sabe, pastor? Eu tenho que construir, eu tenho que... Não, você tem, irmãos. Todo mundo tem que trabalhar, todo mundo tem que construir, todo mundo tem que guardar, todo mundo tem que investir, todo mundo tem. Tem. Nunca falei o contrário aqui, não tem um aqui que possa dizer que eu já falei alguma coisa ao contrário disso. Só que primeiro é Deus. Primeiro é o Espírito de Deus. Ele disse, fiz nova análise, observei a opressão, todas que cometem debaixo do sol, vi as lágrimas dos oprimidos, e notei que eles não têm quem os console. Como é que está na sua Bíblia, irmãos? Consolador? É o que está faltando para a maioria. Inclusive, agora que fica pior ainda, dentro da própria igreja, daqueles que se declaram ser filhos de Deus. Ele disse, o que falta é consolador. Qual era a falta do Salomão aqui, irmãos? Ele estava no erro. Faltava quem para ele? Ele tinha dinheiro? Demais. Sabedoria ele tinha? Demais. Entendeu? Torna-te dizer, 1000, até enche a boca para falar, mulheres. O cara tinha tudo que ele queria, como ele mesmo disse, o que os meus olhos desejaram, o que o meu corpo quis, eu não neguei, eu entreguei. Mas faltava para ele consolo. E não existe consolo que vem do papai, da mamãe, do titio, da vovó, do sábiozinho lá. Consolo só vem do Espírito Santo de Deus, é quem tem o Consolador. Não existe outra forma de ser consolado se não for pela palavra de Deus, diretamente com ela, trato direto, face a face com o Senhor. E aí a pessoa não faz. Aí vem a opressão, aí vem a amargura, aí vem aquela coisa ruim, aí o ser humano que eu já te falei, foi criado para estar assim, ó, com Deus, colado com Deus, ele abre brecha, abriu brecha, o mal entra ali, meu irmão. O mal entra. Aí a tristeza profunda, aí você olha para a pessoa, está chorando, mas chorando de quê? Não tem motivo para chorar, não tem motivo para estar triste, não tem motivo para estar angustiado, mas ela está. Falta consolador. O consolo. O próprio Senhor, ele disse, eis que vou para o Pai, mas não vos deixarei o quê? Órfãos. Enviarei sobre vós o meu Espírito Consolador. Ele tem que estar junto, irmãos. Ele tem que estar junto, tem que fazer parte do teu dia a dia, da tua vida e tudo mais. Aí ele diz assim, olha, terminando, o poder está à disposição dos opressores em toda parte, e os oprimidos não encontram quem lhes dê apoio. Você enfrenta uma adversidade, se você não tiver Deus para te apoiar, quem é que vai te apoiar, irmãos? Hein? Você vai encostar sua cabecinha no ombro de quem para chorar? Ah, tem um colega lá muito bacana,
Muito que ele pode fazer é ficar, emocionado com o seu choro e chorar um pouquinho junto com você. Mas ele não sabe o que você está passando. A dor não está nele, perturbação não está nele, ou nela, ou na mãe, ou no pai, ou no irmão, ou seja lá em quem for. A dor está dentro do teu peito, está com você. Salomão, ele disse, olha, o que falta é consolador. É quem os console, certo? Pastor, mas e por que não tem então? Porque as pessoas não buscam. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu vivo falando aqui dentro da igreja, irmãos. Vivo falando. E olha, lógico, não vou fazer isso para não envergonhar ninguém. Se você tiver que sentir vergonha, sinta sozinho, sentado aí onde você está agora, junto ao Espírito Santo te olhando, porque tenha certeza que Ele está te olhando. Você tem feito aquela 1 hora todos os dias? Então não reclama, irmãos. Se a tua resposta é não, diga nada, fala nada, deixa passar batido. Se envergonha aí, fica sentado envergonhado, com o Espírito Santo te olhando, né? E dizendo para você aí baixinho no teu ouvido, eu tenho te avisado. Você não quer saber. Você quer vir na igreja achando que eu tenho aqui um líquidozinho que eu jogo na tua cabeça, teus problemas estão solucionados. Você está enganado, você está redondamente enganado. Já te falei inúmeras vezes, você bateu em porta errada, meu irmão. Não é aqui nessa igreja, nenhuma outra que eu conheço. Não existe isso. O que faz a diferença é o você participar. Jesus, o Senhor Deus, Ele disse claramente, eu honro. Ele engana? Sim ou não? Não. Ele mente? Não. Então Ele honra. Mas Ele honra quem? Os que me honram. Então eu tenho que ter em consciência o seguinte, se eu estou honrando, por Ele serei honrado. Mas se eu não honro, qual é a minha atitude? Contrário de honra é o quê? Eu estou desonrando, e por Ele então serei desonrado. Aí eu oro, não encontro, aí eu busco e não acho, aí eu clamo e parece que, sei lá, todo mundo tem resposta e eu não. Aí eu estou na igreja há 700 anos, o irmão chegou ontem e foi abençoado, e eu com 700 anos continuo do mesmo jeito, da mesma forma. Falta consolo. É o que ele está dizendo aqui, ó, na experiência todinha dele. Vai lá para o versículo de número 6, capítulo 4, verso de número 6. Ele diz assim, olha, muito mais vale conquistar um punhado com paz e tranquilidade do que 2 punhados em desatino. Como é que termina o seu versículo aí? O meu diz assim, olha, correndo atrás do vento. Então o melhor é aquele pouquinho, mas abençoado, que com aquele pouquinho, você chega lá no topo, do que aquele montão sem o Espírito de Deus. Porque sem Ele, você tem hoje, em qualquer parte da tua vida, e amanhã você perdeu. Isso pode ser financeiro, isso pode ser no casamento, isso pode ser na família, pode ser em qualquer área da tua vida, certo? Tem um montão, consegui, bacana, era aquilo e tal, e Deus está aí, não está aí. Você pode escrever o que eu estou te falando, é uma questão de tempo para você perder aquilo que você conseguiu. Mas se eu estou com a palavra, eu vou para o alto, irmãos. A bênção me acompanha. Amém, Jesus? Ela vai juntamente comigo. O povo de Deus tem que ter essa consciência. Tem que começar a parar para observar isso. Por mais que a gente fala, por mais que a gente bata na tecla, por mais que a gente avise, por mais que a gente está aí tentando abrir os olhos, tem gente que parece estar num sono profundo ainda na vida, irmãos. Profundo. Eu sempre falei para vocês, você está achando que ser cristão é só vir à igreja? Aleluia, 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 aleluia.
daí a pouco eu dou oferta, daí a pouco eu dou dízimo, terminou e eu vou embora para minha casa? Está de gozação, está de brincadeira. Uma corrente é formada por elos, certo? Eu não conheço corrente nenhuma de um único elo. E te digo mais, quanto maior for a corrente, mais elos ela terá. Então você tem que vir à igreja, você tem que dar dízimo, é lei, é mandamento, tem. Você tem que dar oferta, é o amor do seu coração. Mas depois disso, meu irmão, você tem mais 1,5 tonelada de coisas para fazer, para a tua vida continuar dando certo. Amém? Você tem que ter compromisso com Deus? Tem que ter. Tem gente que é visitante. É visitante. Acho que quando a pessoa vem na igreja, até Deus olha e fala assim, nossa, ela veio hoje. Engraçado, ou ele veio. E por que isso, irmãos? A vida não continua lá? É o que o Salomão está dizendo aqui. Gente, eu sou o Salomão, eu sou rico. Brincadeira, nos dias de hoje o cara seria bilionário. Entendeu? Eu tenho tudo que eu quero, tenho uma capacidade para a organização das coisas extremas. Deus me abençoou. Ele me deu, Ele acrescentou, eu posso, eu mando, a minha palavra tem peso. Mas o que está faltando para mim aqui? A comunhão com Deus. É isso aí. É o que falta na maioria. Para a gente encerrar, versículo de número 13. 4, versículo de número 13. Diz assim, olha. Mais vale um jovem pobre e sábio do que um rei ancião. Por isso é que eu acho que quando ele escreveu isso aqui, ele devia estar olhando para o espelho, falando dele mesmo, colocando a experiência dele mesmo, né? Do que um rei ancião e insensato, que em sua arrogância já não aceita mais conselhos. Tem gente que não aceita conselho. Aquele irmãozinho ou aquela irmãzinha, misericórdia, são os donos da verdade. Sabe qual é o segredo de crescimento, irmãos? Nunca parar de aprender. Esse é o grande segredo do conhecimento, do crescimento. Você quer um conselho que eu vou te dar e que eu ouvi também do missionário Soares? Faça da igreja uma escola, uma faculdade, um curso, o que você achar melhor. Faça do Espírito Santo seu único professor. E nesse aprendizado, nunca chegue à formatura. Amém? Você vai crescer o resto da sua vida. Isso aí eu ouvi do missionário. Tá? A igreja tem que ser uma escola, uma faculdade, um curso, não sei. O Espírito Santo tem que ser o nosso único professor. E isso é um aprendizado que eu não quero nunca na minha vida me formar. Eu quero continuar sempre aprendendo. Sempre aprendendo. E você já sabe, não é porque eu falo não, mas porque você já sabe há muito tempo, que aprendizado não ocupa espaço. Pelo contrário, quanto mais você aprende, mais desenvolve sua capacidade de raciocínio. Amém, Jesus? Ele disse aqui, olha, mais vale um jovem pobre e sábio. Não é o mendigo lá, o largado, que não, é aquele que está começando. Mas essa pessoa, ela tem o quê? A sabedoria de quem? Da palavra de Deus. Ela tem obediência. É o jovem que está começando, entendeu? Mas aquela pessoa busca Deus, ela ora a Deus, ela tem compromisso. Deus é prioridade, primeiro na vida dela. Ela hoje está naquela condição de quase nada, mas se ela continua aqui na sabedoria, ela chega lá em cima, irmãos. Ela chega. Ele disse, então melhor esse jovem pobre e sábio do que um rei
rico, farto, endinheirado, com poder, com posição, temido, certo? Ancião e insensato. Tem uma insensatez assim, fora do comum. Adiantou o quê? O que adiantou tudo que eu tenho? O que adiantou tudo que eu consegui? O que adiantou todas as coisas? Aí ele diz mais, que em sua arrogância, que não aceita ser repreendido, entendeu? Que não quer ser repreendido, que quando vem na igreja, às vezes o pastor não sabe nada, 99,99% o pastor não sabe, mas ele chega aqui, ele orou na casa dele, o pastor jejuou, o pastor busca a Deus, o pastor se consagra, o pastor faz tudo, chega aqui e faz uma pregação, aquela pregação o Espírito Santo usa, mas assim, arrebenta o coração do irmão. Nossa, tem irmão que tem vontade de pegar o banco da igreja aqui, jogar na cabeça do pastor, né? Outros às vezes não, mas, meu Deus do céu, quem é que contou para ele? Quem contou o quê? Ninguém contou nada. Não sei da sua vida, quem sabe é Deus. Mas a pessoa se ofende. Não gostei daquele tom, daquela forma que foi colocada. Capaz de eu nem dormir à noite. Isso aí você já sabe, né? Eu fico tão preocupado com isso, capaz de eu nem dormir. Entendeu? Mas ela não quer ser repreendida. Ela quer fazer o que ela quer, a pessoa quer dar o passo que ela acha que ela tem que dar, né? Tomar a atitude que ela acha que ela tem que tomar, e está tudo legal. A hora que eu precisar, eu vou lá na igreja, né? Recebo uma oração lá, estou bem, depois continuo na paulada aí de novo. Meu irmão. Pastor, Deus é amor. Concordo plenamente com você, nem discuto isso. Certo? Só que tem uma coisinha que anda junto. Alguém sabe o que é? Eu vi aí, o que foi? Amor anda junto com justiça. É isso? Repreensão. Você tem filho? Sim ou não? Quem tem filho, levanta o braço, deixa eu ver. Maravilha. Você ama seu filho? Independentemente a idade do seu filho, ou da sua filha, se tiver que chegando, vamos usar uma gíriazinha aí, né? Você deixa para depois ou você toma atitude por amor àquela pessoa, para que ela não se perca lá na frente? Toma, né? Pois é. Então, Deus é amor. Mas eu vou colocar no figurado, olha bem, figurado, para você poder entender a minha explicação. Combinado, pessoal? Senão alguém vai depois sair falando, nossa, o pastor disse que Deus é terrível. Não. Deus é amor. Mas se ele tiver que pegar você assim, ó, na orelhinha, e dá uma puxadinha só. Pega na orelha, dá aquela torcidinha básica. Você já tomou um puxãozinho de orelha assim? Nossa, Deus do céu, misericórdia. Doía até na alma, irmãos. E dava uma levantadinha, né? Aí o filhinho fica que nem bailarina, já viu? Fica na pontinha do pé, assim, irmão. Porque vai subindo, vai junto. Não é verdade? Se ele tiver que fazer isso, ele faz. Você sabe para quê? Para que você não caia na desgraça lá, no sofrimento, na necessidade, na perturbação, para que você não se desvie do caminho dele. Certo? Ele é amor, mas vamos deixar uma coisa clara, ele é justo como pai. Ele é justo como pai. Então pare para dar ouvidos ao Senhor. Olha isso aqui. Cadê? Do que honrei ancião insensato, que na sua arrogância não aceita mais conselhos. Tem gente que você vai falar com eles, não, já sei. Pô, se você sabe, então a coisa fica pior, irmãos. Fica pior.
certo? Porque aí você fez de livre e espontânea vontade. Você praticou sabendo que não era para ser praticado. Aí, existe aí, uma linguagem jurídica, um agravante. Só para você saber. Certo? Se você sabe, espera aí, eu errei. Então, um dia que alguém chegar em você, falar com você, te mostrar dentro da palavra, na vontade de Deus, certo? Na direção do Espírito Santo, o dia que você estiver sentado, ouvir uma pregação que aquilo, meu Deus, fermenta lá dentro, e não vai falar para mim que isso não existe, porque existe. Amém, Jesus? O dia que você estiver sentado lá na sua casa, depois das suas orações, pegou a Bíblia, está dando uma lida, estou verificando aqui a palavra de Deus. Meu Deus, eu li um versículo aqui que me deu vontade, me deu até ânsia, de tão mal que eu passei. Foi um baque na minha vida. Dobre o teu joelho, ou se não der para dobrar o joelho, estiver andando para a rua, baixinho, vai falando com Deus, diga a Deus obrigado. A Bíblia diz que o Senhor Deus, Ele repreende a quem? O filho que ama. Se Ele está te repreendendo, é porque você é amado dEle ainda. Amém, Jesus? Então, agradeça. Não faça como Ele disse aqui, não. Que na arrogância, não é bem assim. Essas palavras, não é desse jeito, não. Meu irmão, é o jeito que está sendo pregado. É a oração que eu preciso ouvir. É aquela palavra que eu precisava gravar no meu coração. Eu já te falei de um caso, que o primeiro livro que eu li evangélico na minha vida foi do T.L. Osborne. Logo quando eu me converti, eu estava no Rio de Janeiro. E eu coloquei um propósito no meu coração. Eu disse, um dia, se eu tiver aqui para os Estados Unidos, eu vou para conhecê-lo. Eu quero conhecer esse pregador. Pois isso, eu era um mero obreiro, irmãos. Estava indo para o Rio de Janeiro, para trabalhar na igreja no Rio de Janeiro, para evangelizar, para fazer ali um seminário e aquela coisa toda. Nada mais do que obreiro, começo da minha vida ministerial. Falei, eu vou conhecer. E eu sempre, quando eu lia livros dele, eu falava, eu vou conhecer o Osborne. Um dia nós estamos numa reunião aqui, o missionário Soares chega e diz, olha, irmãos, tem uma notícia boa para vocês. O Osborne está vindo para o Brasil e eu vou trazer ele aqui num seminário só para pastores. Falei, louvado seja o nome do Senhor. E eu fui para essa reunião, irmãos. Estava eu e a Wanda. Eu sentei na poltrona, lá na sede. Sentei na poltrona, já chorando. Mas por quê, pastor? Eu acho que só de ouvir falar do nome, a unção, né? E a gente sabe reconhecer quando tem a unção. E ele começou a falar. Se você me perguntar qual foi o mês que o Osborne teve, não lembro. Ô pastor, que ano que ele teve? Não lembro. Então, pelo menos, dá a mensagem que ele deu, não lembro. Ô pastor, mas você precisa tomar... Eu não preciso tomar nada, irmão. Você pode ter certeza que eu não preciso. Mas eu nunca mais vou me esquecer de umas palavras que ele disse. Essa, eu não me lembro de nada, mas isso eu não me esqueci. Ele disse, o dia que você tiver construído algo muito grande, e por alguma coisa, por algum motivo, esse algo cair, essa construção, vier à ruína, ele disse, não fique em pé, em cima dos escombros, chorando ou lastimando. Limpa tudo, arruma o terreno, e agora pela segunda vez, faça algo que seja maior do que a primeira. Ah, meu irmão. Aquilo lá quase me derreteu. Entendeu? Quase me derreteu.
Porque chegou uma hora que eu não tinha, eu acho que meu corpo não estava dando conta de produzir lágrima. Eu acho que eu já não tinha mais lágrima, eu estava chorando no seco. Não saía mais lágrima, de tanto que eu chorei. Do que, na sua arrogância, já não aceita mais conselhos. Não, eu quero o conselho de Deus. Eu quero o Consolador na minha vida. Eu tenho casa, eu tenho família, entendeu? Eu tenho entes queridos aos quais eu carrego no meu coração. Tem pessoas que eu amo, eu tenho a minha igreja, eu tenho vocês. Então eu quero o conselho de Deus para a minha vida. E sem contar isso, né? Sem contar tudo isso, eu não sei ainda quantas pessoas eu tenho aí pela frente na vida que precisam de que eu ouça os conselhos de Deus, esteja bem, porque um dia elas vão estar em alguma reunião minha, seja nessa igreja ou em qualquer outra igreja que eu vá pregar, e eu vou falar uma palavra ali, eu vou dar um versículo ali, eu vou fazer uma oração ali, ao qual vai mudar de vez a história da vida desse homem, dessa mulher, desse jovem, desse casal ou dessa família. Então eu quero ouvir o conselho do Senhor. Amém, Jesus? Meu irmão, ouça o que Deus tem para você. Hoje, eu paro aqui nessa passagem de Eclesiastes 4:13. Semana que vem eu continuo com você. Olha só isso aqui que eu vou ler para você. Semana que vem a gente vai falar mais, mas só vou dar uma lidazinha. Cuida dos teus passos e ser reverente quando adentrares no santuário. Presta bem atenção quando você entrar na casa de Deus. Amém? Não, eu vou lá por ir. Lá por ir, fica em casa. Não vai fazer diferença nenhuma. Pode acreditar no que eu estou te falando. Não muda a tua vida, não vai mudar a vida de ninguém. Né? A casa de Deus. Aproximar-se para ouvir vale muito mais, que aí entram os conselhos, né? Do que vários sacrifícios oferecidos pelos tolos, ainda que não percebam um mal que estão fazendo. Que é o Eclesiastes, capítulo 5, versículo de número 1, que a gente vai falar mais aí pela frente. O que é que a igreja do Senhor tem feito, irmãos? Ah, pastor, cada igreja toma a sua posição. Cada igreja o quê? Você está falando de quê? Quando eu digo igreja do Senhor, eu não estou dizendo aquela placa que tem lá fora, não. Estou dizendo você. Você é a igreja do Senhor. O que você está fazendo? Qual é o passo que você tem dado? Mas eu vou falar mais com você a semana que vem. Veja bem, irmãos, do tempo que você está no caminho de Deus, não sei quanto tempo, eu vou te fazer uma perguntinha assim, ó, básica. Quantas almas você ganhou para o reino do Senhor? Seria triste se você dissesse nenhuma. Porque a Bíblia Sagrada tem, lá no Evangelho de Marcos, tem lá um tal de ID. Você já ouviu falar do ID? Pois é. Domingo que vem eu vou falar mais com você a respeito disso aqui. E aí a coisa vai ficar mais pesada ainda. Pode acreditar no que eu estou te falando. Pare a partir de hoje. Tome um compromisso com Deus. Tome uma atitude que, no mínimo, Deus espera que você venha tomar. Ah, pastor, mas não dá, sabe, minha vida é corrida. Por isso é que você está em opressão. É o que Salomão disse. Por isso é que a coisa está travada, está amarrada, não vai, não desenrola, porque você não tem tempo para o Espírito de Deus. Você tem tempo para tudo. Você vai, você volta, você vem, você trabalha, você quer ganhar, é aquilo que eu falei no começo, você quer comprar casa, terreno, apartamento, a lua, e sei lá mais o quê. Faça tudo isso, faça, certo? Mas não se esqueça de que só tem um que pode te ajudar, e esse não pode ser abandonado, porque o dia que você abandonar, você perdeu a sua vida. E não é abandonar assim, ó,
sumi da igreja, não vim nunca mais na igreja. Tem gente dentro da igreja que já abandonou o Senhor, infelizmente. Curva a sua cabeça, feche os teus olhos, ligue o teu pensamento em Deus, que eu quero fazer uma oração com você. Pai querido, eu tenho a certeza que esta palavra o Senhor usou e falou em cada coração, com a vida deste homem, com a vida desta mulher, com esse casal, com esta família. E eu tenho a certeza, meu Deus, que esta pessoa, ela vai parar para te ouvir. Ela não vai ser o arrogante que despreza o Consolador. Pelo contrário, ela vai ser aquela pessoa humilde que aceita a repreensão do Pai. Espírito Santo de Deus, ajude este meu irmão, ajude esta minha irmã, ajude este casal, esta família que aqui está no dia de hoje, ou quem sabe esteja me assistindo por onde quer que esteja aí na face da terra, Senhor. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor possa abençoá-los. Dê a eles a direção da tua vontade. Mostra a eles a tua verdadeira e real vontade, o desejo do Senhor, para que possa ser cumprido. Pai, eu os coloco em tuas mãos, e nessa certeza eu te agradeço, para a glória do teu santo nome, em o nome do Senhor Jesus. E toda a igreja diga graças a Deus.